a gente deixa os nossos programas gravados, para que vocês possam fazer futuras consultas, não é? A ideia é que a gente vá construindo um arquivo para futuras pesquisas, digamos assim. Bem, o objetivo da nossa hora é divulgar o conhecimento que a gente produz, que a gente publica no Brasil e nesse mundo afora. O objetivo é aproximar nossa revista da comunidade de leitores, autores, pareceristas, interessados em geral. Objetivamos também promover o debate entre pesquisadores, estudantes e docentes. A proposta aqui é aproveitar o que a tecnologia tem de melhor, sabendo também de todo o desencanto que essa mesma tecnologia nos provoca, não é? Mas a gente pretende ampliar a circulação de ideias, os debates e as pesquisas que vêm renovando o campo da história da educação. Isso significa dizer, pessoal, que a gente pretende usar aqui os meios digitais como uma forma de aproximação, superando distâncias geográficas, facilitando o acesso a produções acadêmicas de qualidade e promovendo encontros como este, que colocam em diálogo pessoas de diferentes instituições, gerações e regiões. Acho que isso é o mais importante. Diferentes instituições, gerações e regiões. Em um tempo marcado pela dispersão de informações, pela sobrecarga de ruídos, pela supervisibilidade, a gente não quer isso para esse momento. A gente pensa esse espaço virtual como um espaço de escuta, de aprofundamento e de construção coletiva de conhecimento entre pessoas interessadas na história da educação. Bem, este ano de 2025, pouco mais de 6 décadas após o golpe de 64, a revista publica um dossiê de grande relevância, um dossiê intitulado A Pesquisa Histórica sobre a Educação no período da ditadura cívico-militar, organizado pelas professoras Rosa Fátima de Souza Chaloba e Elizabeth Figueiredo de Sá, professoras que a gente tem a enorme alegria de receber hoje aqui. A professora Rosa é professora titular de História da Educação na Unesp, bolsista de produtividade CNPq, foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, entidade que ela ajudou a fundar em 99. Professora Rosa, que é autora de livros, capítulos, artigos, que todos nós lemos ou leremos em algum momento das nossas vidas. Professora Elizabeth, professora titular da UFMT desde 2009, coordenadora do programa de pós-graduação em educação dessa universidade, líder do grupo de pesquisa História da Educação e Memória, também autora de livros e artigos e atualmente pró-reitora da UFMT. Ufa! O dossiê organizado por essas duas professoras, por essas duas pesquisadoras tão queridas e tão importantes no campo da história da educação, reúne trabalhos que abordam, sobre diferentes perspectivas, as violências, reformas, resistências e reinvenções que atravessaram o campo educacional entre 64 e 85. São pesquisas que não apenas resgatam memórias silenciadas ou esquecidas, mas que também ajudam a compreender como o autoritarismo se inscreveu nas políticas públicas, nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas, de ontem e de hoje. Esses estudos nos lembram que a história da educação não é uma história neutra, ela é feita de disputas, de tensões, de enfrentamentos. Enfim, os artigos aqui reunidos mostram que cada fonte, cada ausência, cada silêncio no arquivo
pode ser um caminho para entender como se estruturaram o controle e a resistência. E como se reinventaram formas de ensinar e de aprender naqueles tempos. A gente sabe que, ao revisitar o passado, a gente se insere num campo de disputas amplas sobre os sentidos, os valores e as possibilidades de conhecimento rigoroso produzidos no campo histórico-educacional. Por tudo isso, é uma alegria, uma honra contar com a presença das professoras nesta noite. Eu passo, portanto, a palavra para elas de imediato. Primeiramente, pedindo para que elas nos contem como surgiu a ideia de organização desse dossiê. Depois, gostaria que elas nos contassem como é que elas definiram os caminhos para a seleção dos artigos. Em seguida, eu gostaria que elas nos dessem uma visada geral dos artigos que compõem este dossiê. Eu quero dizer aos nossos espectadores que os comentários podem ser feitos no chat. E a gente, como nós temos apenas 60 minutos, porque é a hora da RBHE, então às 9 horas a gente vai encerrar essa hora de fato, talvez eu tenha que fazer uma triagem aqui, tá? Mas é isso aí, vamos lá. A palavra está com as nossas super convidadas. Boa noite. Boa noite, que alegria estar aqui, Raquel, com você, com a Beth, com todos os colegas, né? São da história da educação e interessados nessa temática. É bem interessante, Raquel, que tudo isso começou em Manaus, na 41ª reunião da ANPED, em Manaus. Eu e a Beth nos encontramos depois de algum tempo e num jantar, nós falando um pouco das nossas trajetórias de pesquisa, como que a gente vinha andando, seguindo lá, nós duas começamos na República, trabalhando com a Primeira República, e depois passamos pelos anos 40, 50, e agora estamos trabalhando com a década de 60 e 70. Então, surgiu ali, né, a ideia de propor, já que nós teríamos aí os 60 anos do golpe e vivíamos todo esse contexto, né, de revisitação necessário desse momento, tá? E é claro que a gente percebe que há grandes dificuldades de estudar esse período do regime civil-militar brasileiro, né? Primeiro que ele dialoga com o momento atual. Eu acho que vale, só para a gente lembrar, as polêmicas em torno do filme, né? Ainda Estou Aqui, que diz um pouco, muito do que é a reação da sociedade brasileira, as disputas, como você mesma disse, né? Nós temos pautas conservadoras, nós temos políticas de memória, avanços e retrocessos, né? De políticas de memória, as disputas pela memória, as disputas sobre o ensino de história da educação e da história do Brasil no período do regime civil-militar. Então, temos negacionismos. E uma outra dificuldade de estudar esse período, que nós mesmos sentimos, né, Beth? É, de fato, as interpretações instituídas, né? Há muito na historiografia brasileira, às vezes com uma repetição acrítica, inclusive, como se fosse negativo contestar os cânones, né, já dados sobre essas interpretações. Então, ao propor esse dossiê, nós queríamos promover o debate, queríamos trazer à tona esse conjunto de pesquisas atuais, né, de diálogos novos que nós estamos vendo no nosso campo. E os nossos critérios, nós recebemos um número enorme, tá, de artigos, foi uma coisa muito interessante, muito importante, que dá um pouco a dimensão do quanto o tema está sendo tratado, né? E aí, é claro que nós tivemos a ajuda da assessoria, né, que fez uma triagem já dos artigos,
E, na sequência, nós tentamos trazer como critério aqueles artigos que tratavam de questões clássicas, consagradas no campo, por exemplo, a questão do Mobral, a questão dos acordos MEC-USAID, né? Ou aqueles que traziam umas novas abordagens, novas fontes, né? A resistência das mulheres, por exemplo, que está uma temática pouco ainda investigada na educação, e pensar nessa utilização de novas fontes, como, por exemplo, a documentação das delegacias de ordem pública e social, do DOPS. Então, foi um pouco esse mosaico que nós quisemos trazer, né, e acho que temos uma representação muito interessante do que recebemos para o dossiê. Não sei se a Beth quer comentar. É interessante, né, Rosa, que esse dossiê ele traz várias dimensões da educação. Nós temos artigos desde que tratam sobre as mulheres, como os que tratam sobre relatos de jornais, debates. Como Rosa bem falou, são várias fontes e várias perspectivas diferentes da educação nesse período. Então, ele permite ver um pouco essa dualidade do campo, enquanto espaço autoritário, enquanto alternativas democráticas também nesse período, né, de uma construção de um debate democrático também nesse período. Então, acho que é um dossiê que vale a pena visitar e ler. É isso. Agora, Rosa e Beth, a gente está com sala cheia. Eu estou vendo aqui 57 pessoas juntas, nossa, que beleza. E pensando que vocês estão numa posição muito boa, mas ao mesmo tempo um pouco ingrata, porque vocês organizaram o dossiê, e agora eu peço para que vocês falem um pouquinho sobre cada um dos artigos. Por vezes, acredito que boa parte dos autores estão aqui presentes, enfim, então a vontade é que a gente vá fundo em cada um desses artigos, mas é impossível neste formato, nesta hora. Então, peço para que vocês nos apresentem esses 8 artigos, sabendo que a gente tem aqui desde pesquisadores sêniores até alunos de primeiro ano, de primeiro semestre de primeiro ano, né? Então, como o objetivo é a gente fazer esse mix geracional, vamos lá. Por favor, nos apresentem o dossiê. Vamos lá, Rosa. Pode começar, Beth. Então, vamos lá. O primeiro artigo do dossiê, ele chama Território Livre, a ocupação estudantil do Colégio de Aplicação, São Paulo, em outubro de 1967. E esse artigo, ele traz uma análise do evento de resistência educacional na Universidade de São Paulo, né? Então, ele foi escrito por Bruno Bontempi Júnior e Natália Friso de Almeida, né? E eles revisitam os fatos de ocupação e analisam as tensões institucionais que antecederam o evento, né? E eles revelaram a relação entre o Colégio de Aplicação e a USP no âmbito pedagógico e administrativo, e que essa relação já se mostrava bastante conflituosa, né? Os autores destacam a imprensa da época e contribuem para transformar uma reivindicação pontual em caso de subvenção, criando as condições para uma ação autoritária do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo. Né? Desculpa eu ler, mas é porque são muitos artigos, então não tem como lembrar. Os autores destacam ainda o caráter modelar desse episódio, antecipou outras medidas repressivas tomadas pelo governo militar que se intensificaram após o AI-5. É um texto muito interessante do Bruno Bontempi e da Natália, até porque a gente conhece o Colégio de Aplicação e a gente
quem viveu a USP, ele se torna muito presente e muito... A gente consegue visualizar da forma com que eles escrevem o artigo, né? O outro artigo, muito interessante, é da Railane Barreto e Luciano Mendes Faria Filho, né? Dois autores conhecidos, né? E ele é intitulado Política e Educação, Formação e Atuação Política de Mulheres durante a ditadura civil-militar brasileira. Esse texto ele avança na compreensão dos processos educativos não formais e das estratégias de resistência às imposições repressoras. Esse artigo traz o que a Rosa falou anteriormente, que é a questão das mulheres, né? A análise dessa ação política de mulheres. E esses autores analisam a trajetória das militantes políticas de esquerda pernambucanas, né? E demonstrando como as mulheres desenvolveram uma pedagogia da resistência que combinava formação teórica construída por suas vivências, leituras, as causas abraçadas e criando redes de contato e de apoio para vencerem essa repressão. Esse artigo se destaca como análise como gênero e classe articularam nessas experiências, mostrando que a militância feminina desenvolveu características próprias frente à dupla opressão do regime autoritário patriarcal. Então, esse artigo da Railane e do Luciano dá visibilidade a essas mulheres que batalharam e que criaram essas redes e que não tiveram visibilidade até então, né? Então, essa foi a grande questão desse artigo, dar visibilidade às pessoas que articularam, que criaram redes, que fizeram frente de trabalho, mas que até então não apareceram, né? Então, chama atenção também para esse artigo que está muito, muito interessante. Rosa? Muito bem, Rosa, só um minutinho. Então, a gente tem, de um lado, estudantes, né? Sujeitos históricos do chão da escola. E aí, Bruno, que está nos ouvindo, eu estou vendo o Bruno ali, a escola como território livre. E, de outro, sujeitos, mulheres pernambucanas. Muito bem. Rosa, e aí? Bom, não poderia faltar a educação rural, né? Então, eu tenho um prazer de apresentar aqui, e já me desculpo com o Flávio Anísio, a síntese precária do trabalho dele, do texto, que é excelente. É um artigo, então, do Flávio Anísio Andrade, ele analisa o programa diversificado de ação comunitária do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Vejam que o Mobral é um desses temas, né, bastante estudados em relação a esse período da ditadura civil-militar, e ele tem sido bastante interpretado da perspectiva um pouco, às vezes, quase reducionistas, né, de ver o Mobral, como o Flávio mesmo diz aí, como um instrumento da ditadura no sentido de formar mão de obra pouco qualificada, né? E o que o Flávio faz é uma tentativa de diálogo com esse tipo de interpretação, abrindo as possibilidades de entendermos outros significados que tiveram o Mobral e como ele chegou, né, no campo, e as estratégias dos dois lados, né? Dos atores que estavam difundindo esse programa de diversificação da ação comunitária e como essa população recebeu também esse tipo de ação, né? Eu acho que eu destacaria aqui também a questão da ideia de comunidade, né? Que era uma tentativa de mobilização, esses administradores do Mobral
tentando impor essa ideia de uma comunidade com valores específicos. Claro que é uma tentativa de utilizar isso como um recurso ideológico, não é sem razão, né? A tentativa aqui de fazer uma estratégia de busca de consenso está muito presente, obviamente, né? Mas também o Flávio tentou ver, né, a partir dos documentos, fazer uma leitura crítica, pensando nessas populações rurais, na interface com esse programa, que foi um programa que tentou atingir várias comunidades, né? O PRODAC, como ele chama aqui, buscou alargar essa extensão da sua influência sobre as populações rurais, mas também urbanas, tá? E buscando essa identificação ideológica com o regime. E ele questiona, então, o significado do Mobral para os alunos, né? Essa mobilização, o que eles fazem com essa integração ideológica, e também como eles reagem ao programa e reivindicam as suas pautas próprias, né, de reivindicação. Então, acho que isso abre uma forma de pensarmos o próprio Mobral e essa ação desses atores, tanto da administração dos programas, quanto dos alunos. É isso. Posso passar adiante? Por favor. Nós ensaiamos o jogral, eu e a Beth. Não, então vamos lá. Estudantes, mulheres, estudantes de uma escola de aplicação na capital do estado de São Paulo, mulheres de Pernambuco, agora trabalhadores rurais, alfabetizados pelo Mobral. Vamos lá. E agora nós vamos de novo para o movimento estudantil, tema quente e também um tema muito investigado, né? E é um dos temas que estão na ordem do dia, porque o artigo da Pamela Rossi e da Kátia Braghini tratam do movimento estudantil e dos acordos Merkel-Zaid, né? Nas páginas do jornal O Estado de São Paulo. Então, eu acho bastante interessante, porque esse é um tema, revisitar um tema tão debatido e tão, assim, estabelecido na historiografia brasileira, e elas trazem uma problematização muito interessante, porque elas analisam como o jornal O Estado de São Paulo fez essa associação entre os acordos Merkel-Zaid e o movimento estudantil, né? E o jornal se posicionou de uma forma muito interessante. A favorável aos acordos, a essa ajuda externa dos Estados Unidos pela agência, né? E, ao mesmo tempo, criticando o movimento estudantil. Então, foi nessa tensão, né, que o Estado de São Paulo publicou inúmeros artigos, é impressionante o número de matérias que foram publicadas no jornal de 1962 a 1970, e o jornal sempre fazendo essa contraposição, né? O apoio, a importância dos apoios, da ajuda externa e da USAID no Brasil, como isso beneficiaria a economia e o progresso brasileiro, mas se opondo radicalmente ao movimento estudantil e às discussões que os estudantes levavam pela reforma de 1968, tá? No final dos anos 60. Então, o jornal, ele critica e ataca as manifestações do movimento estudantil, desqualifica o movimento estudantil, né? Combatendo aí os estudantes e fazendo essa defesa da agência norte-americana. Um assunto que é atualíssimo. Continuando o jogral, né, Rosa? Nós estamos fazendo as nossas anotações, o chat já vai pegar fogo, o chat. O próximo artigo do dossiê,
ele traz uma perspectiva comparativa, né, ao examinar o caso argentino durante o chamado processo de reorganização nacional. E o artigo é intitulado Entre a Repressão e a Resistência, de autoria de Ana Stella, que eu acredito que esteja aqui presente, eu acho que eu a vi, né? A autora, ela analisa como as instituições judaicas se transformaram em espaços de resistência cultural e educativa frente ao autoritarismo, né? A autora Ana Stella, ela revela a sofisticada rede alternativa de educação que funcionou à margem de um sistema oficial, mostrando como escolas, bibliotecas, centros culturais judaicos desenvolveram pedagogias críticas sob a constante ameaça repressiva, né? E ela parte da análise documental e dos testemunhos dos sobreviventes, que expõem um duplo caráter dessas instituições, enquanto espaço de contenção por uma comunidade que era perseguida, foram também centros de organização política e cultural. E é muito interessante que a gente vê muito desse movimento aqui no Brasil também. Então, o texto da Ana, né, Ana Stella, ela nos leva a pensar também esse movimento no Brasil. Então, a gente conhece um pouco do caso da Argentina, mas também nos faz refletir um pouco sobre o nosso caso brasileiro, né? E esse estudo dela, ela é particularmente relevante porque mostra que como a repressão argentina, caracterizada pela sua violência, ela não conseguiu eliminar completamente as alternativas educacionais, né, que sobreviveram através de estratégias de camuflagem e de resistência passiva, né? Então, assim, muito interessante pensar no caso argentino, também pensando na nossa realidade, né? Então, acho que o artigo dela veio no sentido da gente fazer essa interlocução, né, no Sul-Sul, né? Em seguida, continuando, os artigos, né, da Alexandra Ribeiro, da Valquíria, da Júlia e da Maria Cecília, né, intitulado Professoras Universitárias no Processo de Resistência à Ditadura do Paraná. E é muito interessante esse artigo, porque é uma perspectiva que a gente viu, já vimos os alunos, vimos as mulheres, né, o caso do Mobral, e agora a gente vê as professoras universitárias, né, a mulher ocupando esse espaço no Paraná. E ela traz uma contribuição, esse artigo, eu acho que é inovador, né, ao focar na resistência cotidiana dentro das instituições de ensino superior. Nós sabemos que ainda existem poucas pesquisas do ensino superior, e grande parte foram criadas durante o período de ditadura militar, né? E nesse artigo, elas analisam o documento da DOPS, né? E revela esse caráter de gênero da repressão, como as professoras eram frequentemente vigiadas, não apenas por suas atividades políticas, mas também, supostamente, por abandonarem seu papel doméstico, né? As autoras evidenciaram como os docentes desenvolveram táticas de oposição, que iam desde a organização de seminários, alianças entre professores, estudantes, políticos e sociedades, para fortalecer a luta pelos direitos defendidos, até a criação de redes de proteção a colegas perseguidos. As autoras ainda destacam como a luta por melhores salários e condições de trabalho assumia, no contexto ditatorial, um claro caráter político de resistência, né? E é muito interessante hoje, só um comentário, porque a gente tem pesquisado um pouco sobre o ensino superior, o quanto é difícil encontrar nas instituições de ensino superior a documentação que te dá respaldo para essa pesquisa, né? As documentações simplesmente sumiram, né? Ou estão
em lugares que a gente não consegue encontrar, né? E esse artigo, ele traz, assim, uma nova possibilidade de procurar novos documentos em outros lugares, para auxiliar nessa análise do ensino superior, né, nesse período. Outro artigo que eu achei muito interessante foi a pesquisa da Marisa Bittar sobre a memória do golpe. Ela participou ativamente desse. Ela foi perseguida, ela se coloca também enquanto uma pessoa que sofreu, né, as agruras da ditadura, e ela traz uma outra perspectiva de pesquisa, que é uma pesquisa de como os estudantes dos cursos de graduação, como eles percebem a ditadura militar, né? Como que foi essa ditadura, qual a interpretação dessa geração atual sobre esse processo que nós passamos, né? E o resultado é muito interessante, porque é uma outra metodologia de trabalho, uma forma diferente de fazer um estudo histórico, né? E ela mostra o resultado da pesquisa, a persistência de visão acrítica, né? Sobre os 21 anos do regime de ditadura militar no Brasil, né? E os estudantes de graduação não percebem, não veem, não conseguem identificar o impacto da ditadura na vida deles e na sociedade brasileira. Então, ela nos chama a atenção da necessidade de uma visão mais crítica, de uma retomada à discussão desse período histórico, tanto nas pesquisas quanto no debate com os jovens atuais, né, na atualidade. Então, é muito interessante também o texto dela, conversei com a Rosa da ocasião, me lembrou muito do filme que nós vimos, que foi, né, que a participação mesmo, o quanto os jovens não conseguem entender esse período, né? Então, por isso, a relevância desse artigo da Marisa Bittar, né? Sem dúvida, né, Beth? Eu passei aí. Raquel, pode dizer. Tudo bem, eu estou fazendo as minhas anotações aqui, a gente está indo dentro do tempo, está tudo certo. Eu acho que podemos, então, apresentar o último artigo, e aí a gente vê como é que a gente finaliza. Tem isso ainda. Não tem? Acho que eu tenho que fazer um... Liberdade com responsabilidade, da Patrícia e do Daniel. Exatamente. Esse texto é muito interessante também, porque a Patrícia e o Daniel analisam uma experiência, né? Como que a repressão censurou as classes experimentais de um colégio estadual no estado da Guanabara. É um texto muito denso e eles utilizaram as memórias da própria diretora, da Henriette Amado, notícias veiculadas na imprensa e o inquérito que foi feito contra ela pelo DOPS. Então, é muito interessante a forma como eles constroem o texto e mostram como que a diretora se torna alvo, né, de um inquérito, porque ela estava tentando fazer uma ação, uma iniciativa de renovação do ensino secundário. É bom lembrar que as classes experimentais, elas representaram um momento muito importante de renovação da educação no Brasil, inspiradas na experiência francesa das classes nouvelles, e traziam várias proposições, né, as classes experimentais, de novas práticas pedagógicas, dos métodos ativos, da orientação educacional, estudo do meio, trabalho em grupo, ou seja, formas menos autoritárias, discutiam a autogestão, a participação dos alunos, e por isso o lema da ação, né, dessa diretora era liberdade
com responsabilidade, né? Então, isso marca um pouco como ela via o processo educativo com os estudantes, né, que estavam naquele momento no ensino secundário. E essa forma mais horizontalizada, menos hierarquizada, foi vista pela comunidade e pelos políticos, né? Desperta esse furor dessas posições conservadoras, se voltam, então, contra a diretora da escola, culminando, então, com denúncias públicas contra as práticas em exercício na escola. E se instaura um inquérito, e é interessantíssimo os trechos do inquérito, porque é absurdo demais, né? A forma como fazem a denúncia e, ao mesmo tempo, que eles consideram como um subversivo, é extremamente contrário a qualquer posição democrática, né, que poderia ter. E aí a gente vê como essas experiências bem-sucedidas de renovação educacional foram encerradas abruptamente por essa truculência da repressão do Estado, né? E, logo em seguida, nós temos uma implantação, obviamente, da reforma do ensino de primeiro e segundo graus. Então, vale muito a pena ler esse texto também. É interessante observar, Raquel, que, vendo o apanhado dos textos, a gente percebe vários cenários, a gente vê desde a educação de jovens e adultos, o ensino primário, secundário, a universidade, e a gente vê fontes diferenciadas, né? E a gente vê, é possível perceber que os objetos são distintos também, uma diversidade de escrita fantástica que esse dossiê traz, apresenta. Então, eu acho que nosso objetivo, né, Rosa, de ver a educação, para trazer uma amostra da educação nesse tempo de ditadura militar, eu acho que a gente alcançou com bastante sucesso com esse dossiê, não é? Professoras, eu tenho uma pergunta para vocês. Enquanto os colegas, os espectadores vão mandando aqui alguns comentários, algumas questões no chat. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês, né, a presença de vocês hoje aqui. A gente tem apenas 20 minutinhos para a gente encerrar a nossa hora. Enquanto vocês iam apresentando os artigos do dossiê, né, e mostrando para a gente, principalmente para essa nova geração de historiadores da educação que está nos ouvindo aqui, mostrando diferentes perguntas, diferentes sujeitos, diferentes fontes, diferentes caminhos trilhados pelos pesquisadores da história da educação para a escrita da história da educação, né, contemporânea, para a nova escrita. Fiquei pensando, na minha realidade, eu estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, mas eu sei que é uma realidade nacional, né? Em alguns estados mais, em outros menos, mas essa é uma realidade que se espraia no Brasil hoje, que é a disseminação das escolas cívico-militares. Eu queria perguntar para vocês se vocês veem alguma ligação entre essa herança presente, né, do autoritarismo brasileiro, capilarizado, né, na nossa sociedade, e essa disseminação dessas escolas Brasil afora. Escolas que são muito queridas por parcelas significativas da população, muito queridas, muito desejadas por pais, avós, enfim. Aqui, na minha região, Triângulo Mineiro, há uma euforia muito grande da população em relação a essas escolas. Como é que a história da educação pode lançar luz para esse fenômeno? Eu acho, Raquel, que você tocou no ponto crucial. O autoritarismo, ele é quase tão forte como o nosso racismo estrutural, né?
ele está presente, a hierarquia, a forma como a nossa sociedade se organiza, se pensa, cada um no seu lugar, ainda é muito presente, né? E a gente não pode esquecer que é essa visão que a gente não pode interromper a ditadura como se ela fosse um bloco homogêneo e antes dela era uma coisa totalmente diferente, depois dela tudo acabou. Não. Eu acho que o autoritarismo mostra um pouco essas continuidades e permanências de práticas e modos de conceber a sociedade brasileira que estão muito presentes. A militarização, né, há tempos atrás escrevi um texto chamado Militarização da Infância, porque lá na Primeira República nós tínhamos o escotismo institucionalizado nas salas de aula, práticas de educação não só cívica, mas também militar, né? Então, isso vem com o tempo, e eu acho que é uma sobrevivência, só que agora ela é pior, porque ela é travestida de qualidade, né? De um discurso de que as escolas cívico-militares têm uma qualidade muito maior do que as escolas públicas. E, com isso, nós temos... E que elas estariam fora de qualquer intervenção política ou ideológica, o que é pior, né? Então, travestida aí de um discurso purista, né? E muito conservador. Então, vejo isso com muita preocupação mesmo, e acho que o nosso esforço aqui agora, hoje, o seu, da revista e de todos nós, é um pouco trazer a contribuição das nossas pesquisas para um esclarecimento melhor, sabe? Na formação de professores, trazer esse debate para a sala de aula, para que tenha uma visão mais democrática. O que está faltando na nossa sociedade é, de fato, o cultivo de uma cultura democrática, internalizada como um valor forte, permanente, né, vivido e desejado. Então, as escolas cívico-militares ressuscitam todas essas práticas autoritárias. Basta ver aí todas as pesquisas que estão sendo feitas sobre o tema, o que elas têm revelado. São práticas extremamente autoritárias. E eu chamo a atenção também para o fato de que essa pesquisa, como esse dossiê e outras pesquisas, elas não fiquem só para os nossos pares, porque a gente consegue, no âmbito da história da educação, a gente consegue perceber, mas o impacto da pesquisa, ela tem que ir para a sociedade. O que a gente pesquisa tem que ter impacto na sociedade, porque é a única forma de fazer perceber a ditadura como ela realmente foi, né? Então, assim, eu lanço o desafio também da história da educação, pensar para além das publicações e dos pares, outras formas de socializar nossas pesquisas que cheguem a influenciar a educação hoje, né? A influenciar as políticas públicas, né? Uma coisa que extrapole o âmbito, os muros da universidade, da academia, e que impacta nas políticas públicas, sociais e educacionais. Está aí a grande necessidade. Muito bem. Professoras, nós temos aqui mais 15 minutinhos, e como eu estou vendo que a gente tem aqui algumas questões no chat, a Olivia pergunta: qual foi o maior desafio no processo de organização desse dossiê? O maior desafio foi um número enorme de artigos que nós recebemos, né? Quantos, Rosa, mais ou menos? 32 propostas. Tivemos artigos muito bons, então essa seleção, né, a vontade era dizer, passa todo esse conjunto, porque, claro, como eu disse, quem faz a triagem primeiro são os próprios assessores, né, que dão os pareceristas, que cada artigo passa por 2 pareceres, mas também recebemos vários, e aí tinha que escolher alguns, esses 8, né, entre 7, na verdade, né, entre
todos. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, né? E pensar nesses critérios que a gente poderia fazer aí, de trazer um mosaico um pouco, né, daquela abrangente, ou mais dentro daquilo que a gente considerava como uma nova historiografia, ou novas perspectivas de estudo da educação nesse período da ditadura militar. Bom, Nesse bloco, eu acho que quem saiu ganhando fomos nós, que deu muito trabalho, não foi pouco, mas a gente teve uma visão dos 32 artigos, não é, Rosa? Que nós tivemos que ler todos. muito bem. Pessoal, como a gente tem aqui esse tempinho extra, a gente pensou nessa dinâmica com as organizadoras, apresentando os artigos, justamente porque é um tempo muito curto, é um tempo muito ligeiro. Mas a gente tem aqui uma gordurinha para queimar de 10 minutinhos, e eu estou vendo que tem autores que estão aqui. Então, eu sei que as organizadoras não se opõem, pelo contrário. Claro. Se a gente pudesse fazer um bate-bola, então, nos 45 do segundo tempo, com os próprios autores, se eles não se incomodarem de entrar com o jogo já no segundo tempo. Vamos lá? Pode ser? A Patrícia tinha levantado eu vi a mão, que a né? Patrícia estava com a mão levantada. Cadê a Patrícia? Eu tenho uma certa dificuldade em acompanhar as imagens. Eu estou vendo que nós somos 67 na sala, mas eu estou vendo só algumas pessoas aqui. Estou vendo Gondra, o nosso eterno chefe, Rejane, Bruno, Carlos e acho que Francisco? Eu só estou vendo essas pessoas, mas eu estou vendo que tem mais gente aqui. Aí também. A gente pode fazer um bate-bola, os autores estão aqui, como é que é? Não, né? Posso fazer, o Sérgio, você pode liberar o microfone dos autores aqui? Eu vou fazer uma pergunta direto para o Bruno, que está bem acima da Rosa aqui na minha frente. Pode ser? Bruno, vapt-vupt, tá? Porque vai bater o sinal, hein? 9 horas bate o sinal, todo mundo pega o caderno e vai embora. Ó, por que território livre? Porque, assim, eu queria que você explicasse esse título para a gente. A gente pensa muito, né, na ditadura como vigilância, repressão. Que conversa é essa de território livre? Conta para a gente. Bom, obrigado pela palavra. Quero agradecer às organizadoras. Território Livre foi o nome que os estudantes secundaristas de uma classe nouvelle, né, que era uma classe experimental do Colégio de Aplicação, não só da classe, mas eles organizaram todo o movimento, foi esse nome que eles deram para a ocupação da escola. Então, eles fizeram acampamentos na escola, primeiramente em protesto contra a demissão do diretor, de que eles gostavam muito, com um ato autoritário do próprio Departamento de Educação, e aí isso entrou em discussão dentro do departamento, dentro da faculdade, né, dentro da Faculdade de Filosofia, que era a responsável pelos colégios de aplicação, sempre, né, e aí a história que a gente conta é um pouco sobre a expansão disso, como os outros movimentos, o movimento estudantil organizado vai agarrar essa oportunidade também de fazer os seus protestos, depois como as famílias vão entrar, alguns para querer remover os estudantes, outros para querer apoiar os estudantes, como a polícia entra e comete violência contra essas pessoas, e como a imprensa vai repercutir de um modo que depois até dois deputados de esquerda, obviamente, vão lá para conversar com os estudantes, e mais tarde a gente descobriu que esses dois foram caçados, né? Então, envolveu todo um conjunto, o Estadão, né, como se falou aqui no texto da Kátia Braghini, obviamente a favor da polícia, obviamente a favor da repressão, e a Folha de São Paulo dando uma força para os estudantes. Então, foi um trabalho bem interessante sobre isso. Então, o território livre é como os próprios estudantes chamaram
o espaço ocupado por eles. Então, foi muito legal a gente ver essa atuação deles, né? Depois teve o fechamento da escola, né? Que foi a culminância negativa do movimento. Lindo, Bruno, obrigada. A gente tem um montão de estudante de graduação nos ouvindo, né? Muita gente pensando em projetos sobre o movimento estudantil e esse protagonismo, né, para esses sujeitos históricos vem num momento muito importante, principalmente para a universidade pública, para os estudantes da universidade pública brasileira. O Flávio, é o Flávio, né, que fez o texto sobre o Mobral. Posso fazer uma pergunta para ele? Flávio, aparece aí. Ô, Flávio, conta para mim uma coisa. Por que os velhinhos que estudaram no Mobral amam o Mobral? Por que a gente que ensina a história da educação fala que o Mobral foi um horror? E por que os velhinhos adoram o tempo de Mobral? Você consegue responder isso para a gente? Vou tentar rapidamente. Jogando a bola para você bater no peito e para o gol, vai! Boa noite a todas e todos. Eu acho que, primeiro, nós ainda, de modo geral, o período, ele ainda é muito pouco estudado, e como foi uma ditadura, a gente já tem um pré-julgamento disso. Repressão, enfim, né, as histórias que a gente sabe, o Bruno acabou de citar uma delas. Mas eu acho que nós também temos a tendência a enfocar o lado da alfabetização, né? Então, foi um fracasso. Então, o Mobral foi um fracasso, não alfabetizou, no fim das contas, gastou-se, enfim, uma verba enorme e não teve resultado. Só que nós esquecemos, modo de dizer, né? Eu acho que porque justamente a gente olha pouco por esse viés, é uma ditadura, repressão, a gente esquece a parte, digamos, lembrar um pouco do Foucault, né? A parte produtiva das práticas e discursos, que efetivamente mobilizou um contingente enorme, e eu falo isso no texto, na conclusão. Os alunos não eram apenas alunos da alfabetização. O Mobral foi muito bem pensado para criar uma identidade que eles não tinham, para valorizar, que é paradoxal e curioso isso, mas para valorizar o conhecimento que eles possuíam, que não era letrado. E enquanto alfabetizandos, eles eram tratados como isso é negado o tempo todo, os ecos de Paulo Freire, etc. Mas está presente o tempo todo a ideia base de que você está tratando com adultos que têm conhecimentos e contribuições. E isso foi valorizado, particularmente dentro desse programa que eu analisei, e o aluno, ele era alguém que estava, aluno, sendo alfabetizado, mas se deu a essas pessoas uma identidade, são mobralenses. Então, não é um analfabeto, essa para mim é a diferença. Por que na memória isso é tão valorizado? Porque não se dizia que eles eram analfabetos, e sim que eles eram mobralenses, né? Ou seja, um status que eles não tinham antes. Muito, muito legal, Flávio, obrigada. A gente tem mais 5 minutinhos aí. Gostaria de fazer algumas questões. Será que a professora Marisa está por aí? Não? Estou tão interessada em saber como é que fica essa percepção dela, dessa falta de consciência histórica dos alunos universitários. Enfim. Patrícia está aí? Patrícia tinha levantado a mão. Cadê a Patrícia? Porque a Henriette Amado é diretora da escola, Rosa? Interessante, né, esses diretores, porque o Bruno fala que o território livre, a ocupação começa justamente com os alunos se mobilizando contra a expulsão de um diretor. Oi, Patrícia. Oi, tudo bom? Vamos. Vamos sim. Vamos lá, 4 minutos, Patrícia, o que você fala da Henriette Amado para a gente?
Então, ela era diretora da escola, né, e ela tem essa experiência enquanto, né, o ensino secundário experimental. Ela faz, né, várias inovações, né, numa escola que tinha sido recém-inaugurada no estado da Guanabara. Ela faz parte, né, da expansão do ensino nesse período. E o mais interessante, né, que foi esse arquivo, né, que eu e o Daniel, nós analisamos, que é o arquivo, né, Memórias Reveladas. Ele vai mostrar toda uma interpretação que é feita dessas inovações, né, dessas propostas que ela trouxe para a escola. Então, assim, né, os inquéritos, né, são inquéritos do DOPS, né, do estado da Guanabara. Eles são muito interessantes, porque eles mostram, né, essa dimensão de como é que essas experiências foram interpretadas. Então, assim, né, uma muito significativa, que foi muito importante para ela nas memórias, e em outros textos, né, que ela mostra que a primeira atitude que ela fez quando assumiu a direção da escola foi tirar a porta, né, da sala da diretora, né, a sala dela, porque achava que isso era uma forma de estabelecer um diálogo mais direto com os alunos, né, desses alunos terem esse livre trânsito a ela, né, a sala dela. E no inquérito isso é uma das primeiras coisas, né, que no inquérito tem uma descrição da sala, e aí eles falam que a sala é uma bagunça, porque nem porta tem, né? Então, assim, é muito interessante, né, essa interpretação, né, que é dada. Os próprios inquéritos, né, eles também mostram, né, o nível, né, de capilaridade que tinha esse controle, né. Tem muitas anotações, né, sobre os alunos, sobre professores, né, bem mais extenso. A gente fez só um recorte para o tamanho do artigo, mas é muito impressionante também, né, o detalhamento, né, do registro, né, de reuniões, de como é que, né, eles tinham esse tipo de conhecimento do que se falava, quem falava, essa forma, né, de controle que havia, né, esse tipo de capilaridade. Obrigada, Patrícia. Pessoal, acabou a nossa hora. Olha só. E que bom que a gente vai encerrar isso com vontade de ler o dossiê, né? Eu digo para os colegas que estão aqui, para os colegas de diferentes gerações, né, que é o seguinte: esse é o nosso segundo programa. Nosso primeiro já está disponível no canal. A gente teve apenas um convidado, né, professor Carlos Eduardo, nosso editor-chefe, recebeu o colega da Argentina, e eles tiveram 60 minutos para debater o artigo. Dessa vez, como a gente acabou de colocar o dossiê na rua, a gente chamou as organizadoras do dossiê, que gentilmente fizeram a apresentação dele aqui para a gente. Mas eu quero agradecer, então, não só as organizadoras, mas principalmente os autores, que vieram como espectadores e acabaram entrando no jogo, nesses 15 minutos finais, dando um charme todo especial aí para o nosso evento. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Essa sensação de que a gente precisava ficar mais 60 minutos está aqui, está na minha garganta, eu acho que está na garganta de vocês. Mas então agora nós vamos para o dossiê, que já está no ar. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos juntos, divulgando a Revista Brasileira de História da Educação, divulgando a Sociedade Brasileira de História da Educação, ocupando o nosso espaço de historiadores da educação brasileira. Um beijo, obrigada e até mais.